Sejam bem-vindos. Hoje é a nossa live da Assembleia de Deus Igreja Viva. É o nosso culto de ensino da Igreja Assembleia de Deus Igreja Viva, a Avenida Jornalista Paulo Zing, número 561, Pirituba, São Paulo. É o nosso prazer estar mais uma vez com os amados irmãos, com os amigos, com aqueles que têm nos prestigiado, participando das nossas lives também. Nosso muito obrigado a você que está sempre fiel às nossas lives. Deus o abençoe. Queremos agradecer também de coração ao nosso pastor que esteve em casa ontem, nosso pastor José Risosto, da Rocha Modesto Pastor Ari, juntamente com o nosso irmão presbítero Geraldo Júnior e também o nosso diácono, nosso irmão Leandro, que estiveram conosco na noite de ontem em casa. Quero agradecê-los pela boa vinda e agradecer a todos da igreja também, os obreiros, as nossas obreiras, que estão sempre dispostos ao bom trabalho de Cristo Jesus. Quero também dizer que temos uma congregação no Jardim Rosinha, na rua Cazuza, número 29, bem atrás ali do posto de saúde, é da UBS, ali do Jardim Rosinha, onde temos ali o nosso pastor Ricardo Nascimento e o seu cooperador ali, nosso irmão, o Pablo, que são os obreiros da obra do Senhor, que estão à direção, à frente do trabalho da obra de Deus. E uma equipe maravilhosa que estará também sempre disposta a recebê-lo com muito carinho e alegria no coração. Mas ainda é tempo de pandemia, ainda é tempo de estarmos guardando e tomarmos todos os cuidados, e estamos tomando os cuidados, as iniciativas, para que não seja propagado essa pandemia que estamos vivendo. Muito bem, hoje, meus amados irmãos, o nosso culto de ensino da DIV, nós temos um tema diferente. O tema fala do mundo de vaidades. Mundo de vaidades além das aparências. Como que eu posso dizer para você que será a nossa live de hoje? É porque nós vivemos num mundo de vaidades. Sim. Tudo aqui nesse mundo, o que importa é a vaidade, é a aparência. Mas tem algo muito além das aparências, e é isso que hoje nós vamos estar ministrando aos amados irmãos, aos amados amigos, para que você venha meditar sobre as coisas de Deus, que é muito mais, muito além do que as aparências. Que Deus abençoe a todos. Nós queremos então assim fazer uma oração e darmos início à nossa live dessa noite, onde teremos então a ministração da palavra de Deus e teremos também o nosso louvor, fazendo assim este culto ao vivo, numa live em que nós estamos ministrando enquanto é tempo desta pandemia, porque os nossos cultos voltarão a ser presenciais, voltará a ter o ensino da palavra de Deus, juntamente olhando para os irmãos, frente a frente. Isso é maravilhoso. Estamos com muita saudade dessas coisas, mas por enquanto nós vamos estar agradecendo a Deus com todas as dificuldades, agradecemos a Deus com todas as situações, agradecemos a Deus, porque isso realmente é o que importa. É estarmos vivendo uma comunhão plena com Deus e com o nosso próximo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus santo e maravilhoso, por estarmos, ó Deus, com mais uma live nesta noite, que estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por nos permitir, ó Deus, estarmos falando do amor, da graça, da misericórdia e do Teu poder, que é inefável. Ó Pai querido e Deus santo, nós Te louvamos por toda a Tua bondade e por estar sempre conosco, não importa a situação, Tu és maior que todas as situações e qualquer circunstância. Por isso te agradecemos, ó Deus, e te louvamos em o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Pois bem,
Na nossa live de hoje, eu selecionei uns versículos e lá está constando 2, mas eu vou ler um pouquinho mais, vou ler 3. Mas em 1 Samuel, no capítulo 8 e nos versos 21 e 22, há uma palavra aqui que eu quero começar por esta palavra. Porque diz-nos assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um para a sua cidade. E no capítulo 9, um pouquinho para frente, no verso 2, diz assim: e este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Amém. Então, aparências. Mundo de vaidades. Nós vamos estar falando hoje sobre as tendências de vaidade do homem, as tendências de desejar as coisas que existem nesta terra, que é o mundo de vaidades. Existe um hino da harpa que diz: o mundo de ilusões deixei. Belo hino, pouco cantado, mas manifestado no espírito para aqueles que o exercitaram com fé. Nesta noite nós vamos falar então sobre essas coisas, sobre esse mundo de vaidades. E o Deus que olha além das aparências. Esse é o nosso estudo desta noite. E nós vamos ter aqui a participação da Jéssica, mais uma vez com louvor. Eu já peço que a Jéssica já esteja se aproximando, porque nós vamos estar ouvindo já um louvor, este louvor da parte de Deus. E a nossa irmã Jéssica vai estar mais uma vez louvando, adorando, para que eu e você, através do louvor, possamos abrir os nossos corações para receber gostoso a palavra de Deus. Jéssica. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje o pai vai cantar comigo. Sério? Mas eu não estou bom para cantar. Sério. Vamos adorar o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. E quando o pai falou sobre esse tema de aparência, né? O Senhor colocou no meu coração esse hino, que fala que você tem valor e que o Espírito Santo se move em você. Independente do que o mundo diga, o que as outras pessoas digam, se você não se acha vaidoso o suficiente, se você não olha pra você e fala, não sou nada, não sou ninguém, perante o mundo, às vezes, a gente pode se sentir assim. Mas saiba que você tem um grande valor para aquele que se entregou na cruz do Calvário e derramou o seu sangue pela sua vida. Amém? Vamos louvar então? O mover do Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor
valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aleluia! Jesus vem te falar do valor que você tem. Jesus vem te falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Você tem um valor. Oh, glórias a Deus! Aleluia. Bendito e santo é o teu nome. Esse é o valor que mais importa. Aleluia! Aquele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário para salvar a sua vida, ele tem um grande apreço pela sua alma. Aleluia. Você tem um grande valor para ele. Amém? É o que Amém. importa. Deus abençoe. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, um hino à capela, e ela sabe que eu tenho um gosto de louvar a Deus, tenho um prazer de glorificar e adorar ao Senhor. Meus amados irmãos, você sabe muito bem que esse mundo é um mundo de vaidades. Olha, como sempre, eu vou usar aqui o dicionário, né? Tão simplesinho, mas tão... eu gosto. Que vai falar um pouquinho aqui para nós dessa palavra vaidade. Vaidade, desejo exagerado de atrair a atenção. Segundo significado, vaidade, Deus falso. Terceiro, ilusão, vaidade como ilusão. Muito bem, estes é o sentido da palavra vaidade aqui no dicionário da Bíblia de Almeida.
Tá? Eu gostaria de acrescentar alguma coisa, né? Como, por exemplo, o que é a vaidade? Eu traduzo vaidade como aquilo que vai com a idade. Por isso a palavra vaidade, vai e idade. Essa vaidade é tudo que passa. É tudo que deixa de ser importante com o caminhar da vida. Eu me lembro muito bem ainda e cito sempre esse exemplo como criança. Que eu gostava de soltar pipa e quando eu via uma pipa, eu corria atrás, quando pegava, eu achava aquilo um troféu belíssimo, coisa linda. E pegava aquilo e levava para casa como realmente um troféu e procurava minha mãe e dizia, mãe, olha o que eu peguei. Não é linda? Não é linda, não é bonita? É, sim, filho, tá, é bonita, é. E a mãe entendia que aquilo era coisa de um menino. Com o passar do tempo, a gente está lá dirigindo um carro, quando vê uma pipa passando que foi cortada, lá está lá, você já diminui a velocidade, já olha para um lado e para o outro, porque vem vindo uma criança atrás dela. Você vê uma bola atravessando, você já diminui, já segura e fica olhando, porque já vem uma criança atrás daquela bola. E estas coisas, com o tempo, vai perdendo aquele valor. Mas para a criança, por isso que Paulo disse, quando eu era criança, eu falava como criança, discorria como criança e fazia as coisas de criança. Mas quando eu passei a ser adulto, eu deixei as coisas de criança. Isso é vaidade, é aquilo que vai com a idade. Hoje, não vou ficar correndo atrás de uma pipa, não vou correr atrás de uma bola, mas eu vou dizer para você que teve o seu valor, sua importância, mas já foi. Passou a idade. Então nós vemos pela palavra de Deus que a vaidade é as coisas que ficaram para trás. Aqui está falando que é para chamar atenção, também é vaidade. Veja, nós estamos vivendo num mundo de vaidades hoje e essas vaidades têm entrado e penetrado até nas igrejas cristãs. Sim, senhor. Não tem como ficar isento da vaidade, infelizmente. Porque os homens hoje estão fazendo seus penteados, seus cortes, pensando na vaidade. As mulheres indo nos cabeleireiros, gastando horas do seu dia para ir no cabeleireiro, para ele fazer o seu trabalho, certo? Gastando tempo com maquiagem. Isso é normal. Normal por quê? Porque há as vaidades. As pessoas estão mais preocupadas com as aparências. E não pense que eu vou só criticar as mulheres, não, pelo amor de Deus. Tanto mulheres quanto homens indo à academia, ficando horas e horas, cultuando o corpo, fazendo do seu corpo o seu tempo, a sua adoração. O seu corpo virou motivo de adoração. E ele disse, mas eu tenho que me cuidar. Ótimo. É por isso também que eu gostaria até de lembrar com você uma palavra, né? Que eu vi aqui a respeito do exercício, né? E essa palavra aqui fala a respeito do exercitar, né? Que as pessoas estão muito realmente preocupadas com o corpo, com a aparência, vivendo realmente muito mais na vaidade do que viviam em tempos atrás. Então eu vou aqui exercitar, exercer.
1. Exercer. 2. Dedicar-se a treinar em 1 Timóteo capítulo 4 e verso 7. Acho que é 7 e 8. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Aqui. Diz assim a palavra do Senhor: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O exercício físico não tem promessa para essa vida e vida futura, mas exercitar o amor, sim. Esse tem promessa para essa vida e para a vida futura. Então, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas os homens estão se entregando a esse exercício, se entregando a essa vaidade, porque isso vai passar com a idade. E daí então vão perceber que deveria se aplicar mais o seu coração, as boas obras, o amor, aquilo que realmente produz o efeito para a vida eterna. Certo? Mas aqui eu não quero polemizar, já falei várias vezes em vários ensinos da gente que nós não queremos levantar polêmica. Ah, pastor, então o meu pastor está fazendo lá academia. Olha, meu irmão, abençoa ele, Deus abençoe. Talvez esteja fazendo até por ordem médica. Eu não quero entrar em detalhes em coisas que eu estou dizendo para você do mundo de vaidades. Se você está indo com a intenção de que você quer se apresentar diante da igreja, você vai lá e faz os seus penteados, os seus cortes, você até tinge seu cabelo, você faz uma coisa diferente, coloca um cavanhaque, coloca uma barba, para você se apresentar, para parecer diferente. Isso daí, essas coisas sim, essa vaidade, meu amigo, porque Deus conhece o coração. Nós já temos falado exageradamente sobre esse assunto, mas é verdade. O que passa por dentro desse homem que está gastando tanto tempo assim, comprando roupas, dizendo que nem mulheres, eu não vou na igreja, eu não repito a roupa, eu não repito o sapato, eu não repito a bolsa, eu tenho que... mas para quem que você está fazendo isso? Para Deus? Bom, se for, Deus está conhecendo a sua intenção, então parabéns a você. Mas se isso não estiver acontecendo de fato, então Deus também está conhecendo o seu coração. Que você não está sendo autêntico, original, verdadeiro. Porque existe uma vida real além das aparências. No texto que nós lemos, em 1 Samuel, nós vemos que o povo foi até Samuel e disse: Samuel, é hora de nós termos um rei. E Samuel olhou e disse: mas do que vocês estão falando? Ah, só nós não temos rei? Todas as nações, todos os povos, todos eles têm rei. Só nós. Por quê? Será que Deus não quer mesmo que a gente tenha rei, tem essas coisas? Aí Samuel tentou falar com eles, dizer: olha, vocês não sabem o que é isso, tem um custo muito alto, muito elevado. Vocês terão que dar as suas filhas, seus filhos, para estar nos palácios servindo, vocês vão ter que pagar impostos altíssimos. Disse: não, mas nós queremos porque só nós não podemos ter o que os outros povos, o que as outras nações têm. Então nós queremos um rei, e você, por favor, fale isso para Deus. E Samuel, então, ainda que contrariado, já velho de dias,
ele foi então até Deus e contou todas as palavras para Deus. E foi, como diz o texto, aos ouvidos de Deus e disse todas aquelas reivindicações. E surpreendentemente Deus disse a Samuel: vai e fala para eles que assim será feito conforme eles desejam. E aí Samuel então foi e falou com eles e despediu e disse: vão agora para suas cidades. E aconteceu então que Deus então já começou a procurar e rastrear. Já ligou ali e achou um moço. E esse moço era Saul. Mas o que Deus achou? Deus achou um homem segundo o coração dos homens, segundo a vaidade, segundo a aparência. Foi esse Saul que, na verdade, esse Saul, ele, belo, formoso, não havia, a descrição aqui, não havia ninguém semelhante a ele em estatura, em formosura, porque o povo desejava isto. O povo quer beleza, o povo quer vaidade, o povo quer as coisas que aparentam beleza, porque as coisas que fazem sucesso nessa vida não são outra coisa. A coisa que faz sucesso é as coisas bonitas. Não tem sucesso um produto que anuncia com pessoas que não são pessoas belas, belíssimas. Não existe produto com grande apresentação no mercado sem que se faça com grandes carros, com grandes paisagens, enfim, envolver tudo numa vaidade, tudo numa coisa bela, porque é o belo, é o bonito que impressiona. E nós vemos pela palavra de Deus que com Deus é diferente. Deus não se deixa levar pela beleza, pela vaidade, pelaquilo que é passageiro, que é transitório. Porque a Bíblia mesmo diz que Deus, ele olha e vê que a beleza é tão passageira como a fina flor. Ela passa. E a força também vai, como a erva do campo, que se corta e daqui a pouco não serve para nada. Então a força, a formosura, Deus não está olhando para estas coisas. Mas quando o povo pediu, então, Deus então disse: tá bom, vou atender o desejo do coração do povo. É o que vocês querem? É o chamado da vaidade. Muitas vezes os homens só estão olhando para as coisas aparentes, gente. E você sabe do que eu estou falando. Mas eu vou dizer para você que tem um Deus que olha além disso, dessas coisas. É por isso então que Deus disse para o povo: vocês querem? Então eu vou dar. Samuel ficou contrariadíssimo. Samuel chegou para Deus e disse: Deus, eu sei o que está acontecendo. É que eu estou velho, já passou meu tempo e eles estão me rejeitando. E Deus disse para Samuel: não, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, mas é a mim que eles estão rejeitando. E eles vão entender o que é isso. Então aconteceu que Deus então fez com que aparecesse aos olhos de todo Israel um jovem chamado Saul. E Deus então o escolheu. Quando alguém fala que Davi era escolhido de Deus, Saul não, você está equivocado. Deus escolheu Saul. Mas Deus escolheu Saul de acordo com a vontade do povo. Deus escolheu Saul de acordo com aquilo que o povo tinha na mente e no coração. Vaidade, beleza. E Deus então fez questão
de escolher então esse moço chamado Saul, belo, formoso, da cintura para cima. Ninguém em Israel tinha tal porte e tal beleza, garra. Meu Deus, devia ser um homem belíssimo, mas que na verdade atendeu ao chamado de Deus. O que na verdade aconteceu é que Deus então preveniu e avisou Samuel e disse: olha, Samuel, já achei o moço e estou te enviando ele, e você vai ungí-lo rei sobre Israel. E o Samuel olhou e disse: e como será isso? Ele falou: olha, ele virá dizendo que está procurando as jumentas do seu pai. E ele disse: como, Senhor? Ele falou: é isso mesmo. Tá bom. E aí então aconteceu que o pai chamou o seu filho Saul e disse: Saul, não me interessa, as minhas jumentas se dispersaram, vai atrás e traga-as para mim, não me interessa, não importa, você tem que localizar e achar essas jumentas. E ele foi e pegou o moço que acompanhou ele e disse: vamos atrás dessas jumentas, e procura daqui, sobe monte, desce montes, entra no vale, sai do vale, e aquela preocupação tremenda. E o coração dele vai se apertando cada vez mais. E vai chegando então o final do dia, começa, já dá sinal que o sol vai se pôr. E ele diz: eu não sei mais o que fazer, não sei mais, eu não tenho mais saída. E ele chegou e falou assim, aí o moço chegou e disse para ele: olha, tem o profeta, o homem de Deus, está bem aqui perto. Ele falou: mas eu não tenho nada para oferecer, não tenho nada, nem pão, nada, não tenho nada para oferecer. O que eu teria para oferecer para o homem de Deus? Para que ele dissesse: aonde está o paradeiro das jumentas do meu pai? E o servo disse: olha, é melhor você ir, você não tem outro jeito, não tem outra escolha. Tente entender que vai que ele te ajude. Ele disse: tá bom. E caminhou ele e foi ao encontro do profeta Samuel, homem de Deus. E quando ele se aproximou da casa do profeta, ele foi, não é um palácio, não, era uma casa simples, uma cabana simples, e ele chega e abate a porta, e logo vem o servo do profeta e diz: pois não, disse: olha, eu estou com um problema, eu queria falar com o profeta, porque as mulas de meu pai se extraviaram e meu pai quer que eu as encontre. Eu já fiz de tudo para encontrá-las e não sei o que fazer. O profeta então sai e diz: meu filho, vem aqui. E aí o profeta chamou, e Saul já se curvou diante dele, falou: meu senhor, eu não tenho nada para te dar, nenhum presente, nenhuma dádiva, nada, o teu servo não tem nada, meu senhor. Ele disse: escute, primeiro saiba que as jumentas do seu pai já estão encontradas, já estão lá com seu pai, mas Deus te trouxe aqui hoje porque eu estou te ungindo rei sobre Israel. E ele ficou ouvindo essas coisas, dizendo: rei, nem existia rei em Israel. E ele foi e pega a botija de azeite, abre e despeja o azeite sobre Saul. E o azeite desce da cabeça e vai e desce todo o seu ser. E Saul recebe aquela unção, mas ele está preocupado com as jumentas do pai. Ele está preocupado com aquilo que foi levado lá. Ele não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas está acontecendo porque Deus o escolheu. E assim Deus trabalhou e ele chegou a ser então rei sobre Israel. Nos princípios dele, nos primeiros anos, ele fez tudo conforme a palavra de Deus, conforme orientação do profeta de Deus chamado
Samuel. Ele foi fiel e obediente até que a vaidade começou ele ter desejo de aparecer mais. O grande problema de nós homens é que quando a vaidade aflora, que nós queremos aparecer mais. Queremos aparecer mais que o nosso próximo, mais que o nosso vizinho. Tem gente, irmãos, que o vizinho compra um carro, ele vai lá e diz, eu tenho que trocar o meu carro também. O vizinho pinta a casa dele e diz, não, a casa do vizinho ficou mais bonita, eu vou pintar a minha também. Gente, que é isso? Há umas coisas de vaidade. O homem começa, então, a ver o vizinho que está se vestindo melhor, a vizinha, ele já chama a esposa, vai no shopping center, no shopping. Ele vai nas lojas mais finas e vai procurar as coisas mais belas para ele se apresentar. Por quê? Será que isso, na verdade, é desejo do coração de Deus? Deus está olhando para essas aparências? Então eu vou dizer para você não. Porque Deus está olhando para muito mais, a obediência. Foi por isso então que começou os atritos entre Samuel e Saul. Porque Saul deixou de atender a voz do profeta e começou então a fazer a sua voz mais. Eu sou rei, eu sou maior, eu sou mais importante. E é isso que aconteceu com o nosso rei Saul. E Deus foi rejeitando. Deus foi rejeitando. Por quê? Porque Deus foi mandando Saul fazer as coisas e ordenava a Samuel, e disse, Samuel vai lá e fala para ele fazer assim, assim, assim. E ele não fazia. E isso foi caindo no desagrado e o coração de Deus já sabia, porque Deus já conhece, sabe a intenção. Mas o profeta estava muito amigo, porque ele viu quando aquele moço chegou procurando as mulas do seu pai, a jumenta, e se prostrou ali, humilde, um jovem belo, mas muito humilde, muito simples. E o profeta se afeiçoou a ele. E ele queria então privilegiar Saul, falou, Deus, mas ele não é assim tão ruim assim. Dá mais uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma... E Deus foi atendendo a Samuel e foi dando chances a Saul. Mas ele foi sendo reprovado em tudo. A ponto de chegar a um tempo que Deus disse para Saul, vai lá e vê o que ele fez. E ele foi e Deus deu vitória aos seus inimigos, mas disse para ele, não pegue nada. Mas ele viu os cavalos, ele viu os bois lindos de Bazã, forte, majestoso, coisa que ele nunca tinha visto na sua terra. E desejou a cada um. E Deus falou, olha, passa, ó filho, não traga nada, não se contamine. Mas ele trouxe tudo, pegou o que tinha de ouro, de prata, todas as coisas. E fez mais. Ele trouxe até o próprio rei deles, trouxe cativo. Como trouxe também as mulheres mais belas, os homens. Então, Deus disse, olha para o profeta, vai lá e vê. Você lembra a ordem que você passou para ele? Eu vi, você passou integralmente, conforme eu te falei. Mas vai ver agora lá o que está acontecendo. Então, quando ele saiu ao encontro de Saul, então, quando ouviu ele, correu então para saudá-lo, desceu do cavalo, se colocou de joelhos e disse, meu Senhor, Deus nos deu grande vitória, eles não puderam prevalecer, nós fomos mais uma vez porque Deus foi conosco. Ele disse, escuta, Deus foi com você, mas você foi fiel a Deus? Você obedeceu a Deus? Você fez o que Deus te pediu mesmo? Ele disse, sim, meu senhor, fiz totalmente igual o senhor mandou. Ele falou, então, e o que é esse som desse mugido que vem aí? O que são
esse monte aí de gado, de cavalos, o que é isso? E ele olhou e viu o rei que vinha também acorrentado. E ele disse, quem é este? Ele disse, esse é o rei deles. Eu trouxe ele cativo. Ele falou, mas é isso que Deus falou para você fazer? A ira se acendeu no seu coração, ele foi até Saul, disse, fica de pé. Pegou a espada de Saul e disse, o que era para ter ser feito? E foi lá e despedaçou o rei. E entregou a espada de novo para Saul e disse, olha Saul, isso vai te custar muito caro. Porque Deus acaba de escolher alguém melhor do que tu. Alguém melhor do que você para entrar e substituir você no seu lugar como rei de Israel. Então, meus irmãos, Deus não olha conforme aparece. Israel então aprendeu essa lição porque Deus então foi buscar um moço. Deus então foi buscar um jovem. Era tanta coisa para falar. Mas eu vou. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Diz assim a palavra do Senhor, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentro de seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e disse, vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, então, e os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disse, é de paz a tua vinda? E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente perante o Senhor está o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, não atentes para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o Senhor vê o que está, não vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tenho escolhido. Então disse Jessé, fez passar a Samar, porém disse, tampouco a esse tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? E disse, não, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. E disse Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou buscar e o trouxe, e era ruivo, e era formoso de semblante, de boa aparência.
E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a amar. Mais um escolhido de Deus. Mais um escolhido de Deus. Mas não conforme a aparência. Porque Davi tinha muito mais além das aparências. Meu amado amigo, minha amada amiga, você que está tão interessado na sua aparência, como vou melhorar a aparência, eu quero estar mais bela, mais jovem, eu quero cuidar da minha pele, fazer um tratamento, eu quero fazer do meu cabelo, eu quero chegar na igreja com as minhas unhas todas perfeitas, eu quero estar vestido no melhor manequim, melhor roupa. Meu amigo, se você está fazendo isso para a glória de Deus, aleluia! Deus te abençoe. Mas por outro qualquer motivo, qualquer que seja a vaidade que você está fazendo isso, Deus não está recebendo. Aleluia. Porque Deus não olha só para a aparência. Deus não vê para a aparência, mas Ele olha para o que vai dentro do coração. Tem tanta gente bonita na igreja. Bonita mesmo. Mas não é porque tem o frisado do cabelo, porque tem broches, porque tem anéis de ouro. Não. Colares, pendentes, não. Pelo amor de Deus, eu não quero polemizar. Mas Deus não está olhando para essas coisas, porque Deus ainda olha além das aparências. Nós estamos vivendo num mundo de vaidades. E é natural. Mas existe algo mais importante para Deus do que as aparências. Esse é o nosso ensino de hoje. Essa é a nossa palavra da nossa live neste culto de ensino. Deus está olhando. Davi teve vários filhos e teve um que ambicionou ser o rei. Até lutou para isso, até guerreou contra o próprio pai, Absalão. E Absalão fazia de tudo para ser o mais bonito do povo, para cair na graça do povo. Apertava a mão dos mais pobres, beijava. Parecia político nas ruas fazendo campanha. Ele fazia isso. Ele queria ganhar o coração do povo. Um jovem tão belo, tão formoso, era orgulho até do seu pai. O seu cabelo, meu Deus, a Bíblia fala que ele tosava uma vez por ano. Tosava mesmo, raspava tudo. E o seu cabelo era tão pesado, tão grande, que chegava a pesar 200 ciclos reais. 200 ciclos. Um cabelo. Aquele cabelo chamava atenção. E a Bíblia fala que ele se apresentava e o povo já logo via aquele cabelão, aquele homem, dizia: Absalão, filho do rei, é esse que será o rei no lugar de Davi, seu pai. E ele foi conquistando o coração do povo. Foi conquistando, mas de uma forma aparente. Aparente. É por isso que então os servos de Davi, os fiéis a Davi, disseram: Davi, o seu filho está fazendo coisa errada. Ele é muito belo, muito formoso, mas o seu coração é mau. E Davi disse: não, mas ele é meu filho. E ele, Davi, tinha a intenção de deixar realmente ele ser o rei. Mas os seus servos diziam: não, Davi, você não pode fazer isso. Mas Davi não estava dando ouvidos a isso. Mas aconteceu que ele então levantou um exército e saiu contra o seu pai. E a Bíblia diz que foi realmente uma guerra interna em Israel. Não era da vontade de Deus, porque o coração dele não era bom, Absalão. E nós vemos que ele com aquele cabelo todo, tudo,
Então ele foi para a guerra também, mas na guerra eles foram vencidos e ele estava montando uma mula. E ele empreendeu uma fuga com a mula e a Bíblia diz que ele passou por debaixo de uma figueira. E ele com aquele cabelo todo lá e a mula, e o cabelo assim, quando passou debaixo da figueira, assim, a mula deu aquele alto assim, e ele, o cabelo levantou e ficou todo enroscado. A mula passou e ele ficou pendurado pelo cabelo. Os homens que vinham atrás dele, quando viram, os homens atrás dele olharam para aquilo e disseram, e agora? Mas o general que vinha em seguida, ele pegou uma lança, veio e transpassou o coração de Absalão. E Absalão pereceu ali, morreu ali, pendurado pelo cabelo, que era o sinal maior da sua vaidade. Lembre-se de uma coisa, a vaidade do homem leva-o ao seu fim. É por isso que então Davi chorou amargamente, Davi triste, mas não era essa a vontade de Deus. E aí foi dado o reino a alguém que foi prometido e alguém que levantou o templo, o grande templo de Salomão. Salomão então foi empossado, mesmo contra a vontade de Davi. Mas foi ele empossado e foi ele que foi rei sobre Israel. Porque era a vontade de Deus. Porque Deus não estava olhando a aparência, mas estava olhando além das aparências o coração. Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu convite a você, meu amigo, meu irmão, é que você então entenda, Deus continua olhando o que vai dentro do nosso coração. Que Deus abençoe esse culto de ensino que você esteve conosco. No mundo de vaidades, além das aparências, tem um Deus olhando para mim e para você, penetrando mais profundo no nosso coração. Que Deus os abençoe. Eu vou me calar agora, mas é meu desejo, e eu espero que isso ocorra em cada um dos nossos irmãos e amigos que estão ouvindo, que eu me calando, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando e falando melhor a cada coração. Deus os abençoe. Nós não temos aqui os pedidos de oração, não foi anotado, mas por certo há muitos pedidos, como sempre acontece. Temos até pedidos de que Deus console e conforte, como lá do Jardim Mutinga primeiro, lá do Belém, em Osasco, que uma das irmãs lá partiu para a eternidade pelo Covid também, e seu esposo está muito triste, é óbvio. Isso tem causado muita tristeza, as vítimas do Covid. E tem se multiplicado. Mas que Deus use de misericórdia. A minha esposa está lembrando para agradecer a sua coordenadora, seu esposo. No passado a gente orou. No mês passado nós tivemos orando. E ela já está realmente em casa. Os dois estão em casa, graças a Deus. E nós temos muitas notícias também, como a irmã Jussara, seu esposo, né? Lá do Jardim do Parque Belém, Madureira ali, na Debras. E que já estão em casa também, já convalescendo, mas já sob os cuidados, né? Já em casa, aguardando então essa quarentena. Assim existem também muitas vidas, muitos irmãos e irmãs que estão, a nossa irmã Edalina, lá nossa irmã, que já está cumprido o seu tempo de quarentena, mas que é bom se resguardar, viu, irmã? A Sônia, meu Deus. A Miriam. A Miriam.
Também a Miriam. Agradecendo, mas que continue orando por essas vidas também. Meus amados irmãos, oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho amado e Senhor nosso, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa live, mas, Senhor, são tantas as necessidades, são tantas as aflições e atribulações desse tempo presente, meu Pai. Angústias, até na alma, no espírito, ó Pai, por situações de vermos ainda que nada, Senhor, está da forma como era, mas que temos ainda empresas, ó Deus, que estão voltando gradativamente, o comércio, a indústria. Meu Pai, venha, Deus, abençoar, guardar a todos, ó Pai, livrando desta pandemia, livrando, ó Senhor, de todo mal, ordenando, Senhor, a tua bênção e a solução a esses problemas. Fica conosco, ó Deus, e a tua presença, porque nós temos, ó Deus, ainda uma semana para desfrutarmos debaixo da tua potente mão. Guarda e livra o teu povo, consola e conforta, Deus, os corações, trazendo a tua bênção, meu Pai, de consolação. Fica com cada um de nós, é o que te rogamos, é o que te pedimos, te agradecendo, em o nome de Jesus, para a glória e louvor do teu. Amém. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado a você que esteve conosco, a todos os nossos irmãos da Igreja Viva, lá do Jardim Rosinha. A Vera também, concordo. Nossa prima, a Vera, lá de Piracicaba. Ei, coisa linda. Deus abençoe a todos. Eu quero, em nome de Jesus, agora dizer que nós vamos dar a bênção apostólica, que muitos fazem tanta questão, mas é agora do nosso prazer, que você levante a sua mão, onde você estiver, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, santas, divinas, doces consolações do seu Santo Espírito, seja sobre cada um de vós, hoje, sempre, em nome de Jesus, pode dizer amém. Amém. Mas fiel é Deus. Daqui a pouquinho estaremos com esse Vida Live no nosso canal do YouTube. Inscreva-se também lá. Deus abençoe.